Olá, bem-vindos ao programa Mais Saúde, repleto de informações e dicas de saúde para você que é nosso telespectador. E o programa de hoje está apenas começando. Ter uma pele bonita e saudável, cabelos brilhantes e unhas em perfeita forma é o desejo de várias pessoas. Por isso, é importante estar sempre atento e cuidar da sua saúde e da saúde da sua pele. E não só pela questão da estética, mas também pelo bem-estar e saúde do corpo no geral. Todas as condições que afetam a pele devem ser tratadas pelo médico, que é o dermatologista, que é o médico especialista em diagnosticar, avaliar e tratar as mais variadas doenças que acometem a pele, cabelo, unhas, pelos e mucosas. E claro, para falar sobre o assunto, vamos receber no programa de hoje a médica doutora Karine Vieira. Olá, como vai? Doutora Karine, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que a sua agenda é muito cheia e agradeço também a amizade. Desde quando eu cheguei aqui em Imperatriz, quem conhecia mais a senhora era minha esposa, depois a gente se conheceu. Minha esposa te adora. Quando eu falo que você vai lá, ela fica doida. Então, muito obrigado pela amizade, pela acolhida. E eu fico muito feliz da senhora estar aqui, porque eu sei, os pacientes comentam bastante sobre a qualidade técnica do seu atendimento, do seu conhecimento. E a função do programa é justamente levar informação de forma clara e objetiva para quem está em casa. Às vezes a pessoa tem alguma coisa, mas não sabe o que é, não sabe a quem recorrer. E essas doenças da pele são tão comuns, e às vezes passa despercebido. E não tinha uma pessoa melhor para a gente trazer aqui no programa do que a referência em dermatologia aqui na cidade, que é a doutora Karine. Eu que agradeço o carinho, e a lembrança do meu nome. Realmente a dermatologia é uma área muito abrangente, e que faço porque gosto, Então isso reflete, acredito eu, no atendimento. E doutora, a pele ela é a principal estrutura que nos protege do ambiente externo, de agentes, de bactérias, de fungos. Como é que isso funciona? Conta pra gente. Isso, a pele é o maior órgão, você sabe, André, do corpo humano, e ela tem esse efeito de barreira, Então, quando ela é rompida por algum motivo, seja por ferimento, seja por coceira que causou um ferimento, seja por queimadura, acidentes, essa barreira é rompida e deixa a margens de micro-organismos penetrarem e causarem doenças, como os fungos, que nós conhecemos como as doenças que são as micoses, como as infecções bacterianas, por exemplo, impetigo, a questão também do clima, Então, se a pessoa vai ao sol e pega muito sol, ela pode ter uma queimadura solar. E isso também pode já funcionar como uma quebra de barreira e depois disso virem problemas relacionados a essa exposição solar. Então, a pele ela tem que estar íntegra, para que ela funcione como uma boa barreira contra esses agentes e essas doenças. É por isso que é importante a gente estar sempre de olho na pele aí, porque às vezes a gente não liga muito, às vezes nós mesmos, a gente pode achar o coração, mas a pele é muito importante também. A gente vai falar ao longo do programa vários problemas que a pele que pode acontecer com a pele, que pode ser, alguns deles até muito graves, Mas uma pergunta que chegou para a produção, quando eu comentei que a senhora vinha, era em relação à acne, que ela é o terror dos adolescentes, A acne, e eu ainda tenho até hoje, eu sou novo ainda. A gente na adolescência tem também, Aí, explica pra gente o que acontece para a acne ocorrer, quais são as formas de evitar. A acne ela é uma doença bem comum, ela acontece mais nos adolescentes, como você disse, mas inclusive crianças, menores, crianças menores, recém-nascidos podem ter acne, André. E também na idade adulta, que a gente tem visto, eu no consultório particularmente, tenho visto muitos casos de homens e mulheres na idade adulta que estão sofrendo com a acne. A acne, ela, para resumir, para ficar mais claro o entendimento, ela é uma doença da glândula sebácea. A glândula sebácea, ela produz o óleo que é necessário para a nossa pele, ele lubrifica
e protege também, mas em excesso pode fazer mal, né? Então, geralmente, as pessoas que têm acne podem ter um distúrbio de oleosidade. Essa glândula, que é a glândula sebácea, ela se inflama, né? Ela produz em excesso esse sebo e isso também pode gerar alimento para as bactérias, que a gente comentou antes, virem a inflamar. Então, tem um processo inflamatório nessa glândula. Esse processo inflamatório, ele pode ser iniciado pela questão hormonal, como nos adolescentes, né? A puberdade, que às vezes tão, vamos dizer, eles querem tanto chegar nessa idade, né? Mas podem trazer com isso essa questão da acne. Então, distúrbios hormonais ou mesmo apenas essas mudanças hormonais, que é normal, né? Mesmo que a pessoa não tenha isso alterado no sangue, pode ser um desencadeador da acne. Assim como alimentos ricos em gorduras, carboidratos, que são as massas refinadas, né? E também uma genética. A gente sabe que a genética tem um papel muito importante. Então, é a história, filho de peixe, peixinho né? Às vezes o pai ou a mãe que tem uma acne leva a um aumento na propensão da acne do adolescente ou mesmo em outras idades. Outra dúvida que chegou também em relação ao chocolate, ele pode também levar ao aparecimento? O chocolate, assim, o cacau, né, que é a base do chocolate, não, mas o leite, a gente hoje conhece, né, que os derivados lácteos, que é do leite, né, eles têm propensão. Então, hoje mesmo, no consultório, uma adolescente que trata de acne perguntou para mim se podia comer chocolate. E eu comentei com ele que ele não podia comer a barra, mas um pedacinho ele poderia comer. E, claro, escolher esse chocolate, evitar o chocolate que é só açúcar, que é só leite, né? Então, aquele com mais cacau, ele não tem tanta influência na acne, né? Então, escolher esse alimento, mas pode sim comer um chocolate com moderação, né? Mas influencia, mas não tanto. A gente sabe que o leite é o principal vilão. E em relação ao tratamento da acne, como é que é realizado? Nós já vamos diagnosticar e classificar a acne. Então, tem uma acne mais leve, né? Que a acne geralmente com cravos, né? Todo mundo sabe o que são cravos, pelo menos quem tem acne sabe. As espinhas moderadas, né? Não tão inflamadas, elas podem ser tratadas com tratamentos tópicos, ou seja, cuidados, né? Em casa mesmo, um sabonete adequado para a pele, um filtro solar que não aumente a oleosidade dessa pele, evitar cutucar as espinhas, né? E medicamentos que melhorem esse processo inflamatório. Agora, sabemos também que existe uma acne mais inflamatória, lesões intensas, né, com nódulos, com formação, inclusive possibilidade de cicatrizes, né, que a gente não quer que fique, né, a gente quer que fique as lembranças boas da adolescência, mas as cicatrizes não. Então, alguns casos, André, podem ser necessários medicamentos orais, né, para esse paciente tomar, além dos cuidados locais, mas medicamentos orais. Inclusive, muitos devem conhecer ou ter ouvido falar do Roacutan, né, que é um nome comercial de uma substância chamada isotretinoína, que é um medicamento que age a nível de glândula para reduzir esse processo inflamatório, e ele é reservado para casos mais intensos de acne, né? Então, quando há uma acne mais inflamatória ou uma acne mais resistente, o médico dermatologista vai avaliar a sua necessidade e prescrever quando possível. Realmente o que a senhora comentou agora em relação à manchinha que pode ficar, a cicatriz, né? Isso aí é o terror de todo mundo, não é só do adolescente, não. E de vez em quando aparece acne em mim, a minha esposa fala, larga aí. Eu não espreme não, porque... Bom conselho. Só que eu fico lá uns 4 dias com ele lá, mas eu não... Porque realmente fica a marca, né? E é uma situação que é ruim mesmo. E essa marca, caso aconteça, né, de ficar, existe alguma maneira de atenuar? Sim, existem medicamentos, né, clareadores, inclusive, né, o uso do protetor solar, às vezes a gente pensa que o protetor é só para ir à praia, só para ir à piscina, né, e o protetor, a gente sabe que a gente tem sol, apesar da chuva, como hoje,
esses dias, mas tem sempre sol. Então, o uso do protetor, ele também funciona para clarear, para ajudar nessas manchas. Mas em casos mais extremos, a gente conta com a tecnologia. Então, tem laser, né, para cicatrizes, tem laser para mancha, né? Então, isso acelera essa recuperação. Então, pode ser necessário. Mas lá na sua clínica tem esse laser? Temos. Então eu vou dar uma passada lá. Por favor, estou te esperando, faz tempo. Tem tempo que a gente está combinando de ir lá, né? Mas é porque a falta de tempo nossa é verdade, absurda, essa correria, né? Mas porque tem umas manchas mesmo que a Amanda, né, sempre comenta para ir lá contigo lá. Pois é, eu vou pedir para marcar um horário contigo lá. Vamos ver se dá certo essa visita. Essa visita. Bom, a conversa está muito legal aqui, a doutora está tirando várias dúvidas nossas, mas agora a gente tem que ir para um intervalo comercial e voltamos já já. A Clínica da Coluna é pioneira em Imperatriz e reúne especialistas em tratamentos da coluna, com um time de médicos que cada vez mais buscam inovação, qualidade e suporte para melhor atender Imperatriz e região. Somos únicos na região, com alta tecnologia para cirurgia minimamente invasiva. Atendemos os melhores planos. Clínica da Coluna, especialista em saúde da coluna e cirurgia da coluna. Visite-nos e marque sua consulta. Reconhecida como alternativa eficaz no tratamento de transtornos no humor, como ansiedade e depressão, além de oferecer excelentes resultados em casos de resistência a medicamentos, a clínica NF Modulari traz à Imperatriz e região a estimulação magnética transcraniana, técnica que utiliza ondas magnéticas capazes de produzir mudanças nos neurocircuitos cerebrais, auxiliando em casos de comorbidades neurológicas e psiquiátricas. Faça-nos uma visita ou entre em contato através de nosso telefone. Se correr, não tropece. Se tropeçar, não espere, não. Acidentes acontecem e nós temos a solução. Pra traumas e fraturas, o Santa Mônica tem tratamento. Ortopedia toda hora, com você todo momento. Para traumas e fraturas, Santa Mônica. Ortopedia 24 horas. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde e aqui com a doutora Karine. Doutora, uma dúvida que a gente recebeu bastante também nos locais que a gente foi comentando em relação à presença da senhora aqui, em relação ao melasma. Explica pra gente um pouco melhor o que significa o melasma. Sim, o melasma é bastante comum. O melasma é um distúrbio de cor, de pigmentação, né? Então, para ser mais clara, são a presença daquelas manchas escuras, né? Geralmente localizadas no rosto, colo, braços, são as áreas preferenciais do melasma, né? Então, André, o melasma é muito comum, principalmente na nossa região, que é sempre muito sol, né? E ele pode afetar homens e mulheres, né? A gente vê mais as mulheres com essa preocupação, tanto porque a parte hormonal pode ser um fator desencadeante, por exemplo, a gravidez, né? A gente vê grávidas que iniciaram o melasma durante esse momento, né? E mesmo mulheres mais tardiamente podem apresentar, mas lembrar que os homens também podem. Basicamente, o sol é o principal vilão aí no melasma, né? Então, a exposição a esse sol e a um sol prolongado, não é só o sol de uma ida ao rio, de uma ida à praia, mas esse sol do dia a dia mesmo. Claro, também leva-se em consideração genética, né? Como nós falamos na acne, o melasma também tem uma tendência genética. Medicamentos, né, como os anticoncepcionais, também podem levar a desencadear o melasma. E esse distúrbio, ele pode ser mais presente à medida que a pessoa envelhece, né?
é como se fosse um acúmulo, né? Eu costumo explicar que é como um acúmulo de sujeirinha que a gente vai guardando na pele. Mas o sol é sempre o principal motivo, né? Então, se o sol é o principal motivo, aí a gente já tem um ponto de tratamento, né? Que é a proteção ao sol, né? Então, essa proteção, ela deve ser feita sempre, né? Mesmo na cidade ou no campo, quem trabalha no sol ou quem não trabalha tanto deve se expor com proteção. Roupas, no caso o protetor solar é o mais indicado para o rosto, né? E no caso do corpo, as roupas podem ajudar bastante a evitar o melasma ou pelo menos evitar que essa mancha aumente, né? Que a gente sabe que é um tratamento difícil e que às vezes a pessoa não tem uma melhora completa, mas ela pode atenuar bastante. Em relação ao uso do protetor, igual aqui na nossa região, vou falar uma pessoa comum que trabalha em uma loja, por exemplo, mas vai andando, volta andando, enfim, não fica o dia inteiro no sol, mas vai almoçar, vai, né? Também é importante usar o protetor nessas situações? Pensando na saúde, na beleza, né? Como você bem disse. Então, assim, esse sol, mesmo pouco, todo dia, ele vai se acumulando na pele. Então, a gente tem um efeito cumulativo do sol. Então, desde que a gente nasce, que a nossa mãe leva a gente lá para brincar, a gente vai guardando esse sol. Claro, depois de um tempo vai ter um acúmulo desse sol e a presença de algumas coisas benignas ou podem ter malignas, né? No caso, o melasma é totalmente benigno, ele não é uma lesão cancerígena, mas esteticamente é muito desconfortável, né? Então, mesmo aquela pessoa bem simples, né, que vai para trabalhar ou a pé ou de bicicleta, né, que a gente sabe que é a realidade de muitos, pode se proteger, né? Hoje a gente tem protetores solares com custo mais acessível, apesar de ter muitos bem caros, né? Mas tem uns com um custo mais acessível e existem formas de proteção também. Chapéu, né? Óculos escuro, né? Manga comprida. Então, aqueles que nossos avós, bisavós usavam para ir para a roça, tá valendo ainda, né? Então, roupas com manga, né? Então, isso é importante. E, claro, se você puder evitar aqueles horários de mais sol muito forte, como meio-dia, 1h, 2h da tarde, se você puder, se for o caso, evitar nesse momento, também é benéfico, né? Então, a primeira atitude é realmente reduzir essa exposição ao sol. Que é o pessoal que anda de moto aqui usa muito, né? Aquela blusa longa, né? Mas não sei se usa o protetor, né? Por isso que é importante a gente sempre orientar, né? Em relação ao protetor. O protetor, ele se torna caro quando você tem que usar em áreas muito grandes, né? Então, o ideal é a gente usar no rosto e, às vezes, no corpo se proteger de outra forma, né? Temos os mototaxistas, né? Que nos dão um bom exemplo aí de proteção solar. Você vê que ele realmente se protegem, né? Inclusive com luvas, né? Então, é uma forma de proteção mesmo, né? E realmente, inclusive, bebês, crianças menores de 6 meses de idade não podem usar protetor solar. Os pais têm que proteger através de roupas, né? Ou mesmo evitar que eles levem ele ao sol, né? Então, existem outras formas de proteção. Claro, a gente sabe que no rosto, né? Ninguém vai andar coberto, não é possível, mas aí já poupa o protetor para o rosto, né? E deixa as roupas para o corpo. Essa informação do bebê é muito importante. E aí, já pegando o gancho, vamos conferir agora as dúvidas dos nossos telespectadores, que eles mandaram para a gente. Olá, eu queria saber sobre o protetor solar, se ele é a melhor forma de prevenir o câncer de pele. O protetor solar é uma excelente forma de proteção, né? Inclusive do câncer de pele, apesar de sabermos que não existe só câncer de pele relacionado ao sol. Existem outros fatores, né, que podem desencadear, genética, né? Então isso a gente não consegue evitar,
mas o que é possível evitar como o sol, o protetor ajuda muito, né? E esse protetor, ele deve ser aplicado sem muita economia, né? Então deve ser uma quantidade suficiente para proteção em áreas expostas ao sol, né? E, inclusive, quero chamar a atenção dos homens, né? Para as orelhas, para os lábios, né? Então, normalmente, o homem tem cabelo curto, a nuca fica descoberta, né? Principalmente pessoas que se expõem muito ao sol, às vezes até usam no rosto, mas não usam nessas áreas, né? Então, esse acúmulo de sol, que eu já falei antes, ele pode, no futuro, né? Quando a pessoa tem mais idade, que a gente sabe, né, André, que a idade também é um fator de risco, né? Para muitos cânceres, esse sol pode manifestar lesões na pele e essas lesões podem ser câncer de pele. A senhora comentou da interferência do sol, né, ao longo da idade. Eu lembro que saiu na internet há pouco tempo atrás, a senhora deve ter visto, da mulher, uma senhora, né? Isso, que legal. ela usava de um lado, né? E aí dava para ver, aliás, não, ela aqui, usava no rosto e deixava o pescoço à mostra, né? Então, assim, sem proteção. Dá uma diferença grande, né? Nos livros, né? Quando a gente, na residência, a gente tinha muitos exemplos, né? Inclusive nos livros, textos, né? Por exemplo, eu me lembro de duas irmãs gêmeas, que uma vivia na roça, né, e outra na cidade, e essa que viveu na roça tinha um aspecto muito mais envelhecido do que a que vivia na cidade. Então, o sol, além esse fator cumulativo, ele também reflete no envelhecimento. É o principal fator de envelhecimento da pele, é o sol. Por isso que cuidar da pele não é só estética, né? Principalmente saúde. Saúde. E quais são os fatores de risco? A senhora já deu uma pincelada, mas quais são os fatores de risco para o aparecimento do câncer de pele? O câncer de pele, ele pode ocorrer em qualquer pessoa, principalmente, tem alguns que aumenta essa chance com a idade, né? Mas pessoas de pele mais branca, pessoas de olho claro, né? Tem um fator de risco maior por essa cor muito clara. E essa exposição solar prolongada, que é esse sol que a pessoa pega todo dia, né? Nós sabemos que existe muitas pessoas, profissões que se expõem muito ao sol, né? Pescador, lavrador, né? São algumas dessas profissões. E esse sol do dia a dia, vai acumulando. Eu costumo explicar que nós temos um balde, que nós estamos enchendo esse balde com o sol. Então, você pode colocar menos, né? E esse balde demorar a transbordar. Ou você pode acelerar, dependendo desse sol que você tenha que pegar, né? Então, sabemos que o lazer também, tem pessoas que vão muito ao lazer no sol, né? E tem pessoas que pelo trabalho. Então, um fator de risco é a pele clara, olho claro, é um dos grandes fatores de risco. E quais são os sinais do câncer de pele? O câncer de pele, ele lembrando aqui, para quem já sabe, para quem não sabe, é o principal, é o mais comum câncer no mundo, André, é o câncer de pele, seja aqui no Brasil, seja lá nos Estados Unidos, né? Então, é o câncer mais comum no humano, né? Então, assim, ele pode vir como uma feridinha, algo boba, uma espinha, né? Então, esses dias mesmo atendi um senhor de 70 anos, então não é comum ter uma espinha num senhor de 70 anos. E ele disse que começou com uma espinha, e ali ele espremeu e levou a tempo, mas, resumindo, eu examinei, vamos fazer a cirurgia, é um câncer de pele, né? Então, a lesão, ela pode, às vezes a pessoa acha por ser pequena, por ser algo que não incomoda, não traz dor, não traz muitos sintomas, às vezes a pessoa subestima e não acha que é nada, né? Mas ali pode ser sim um câncer de pele, né? Graças a Deus, a maioria dos cânceres de pele é tratado, inclusive em consultório mesmo, pequenas cirurgias, às vezes até medicamento podem resolver, né? Mas sempre o diagnóstico precoce é muito importante, porque se você adia muito, você pode estar diante de um câncer já mais grave, né?
Uma pinta, por exemplo, que é um sinal, né? Então, tem pessoas que naturalmente, até pela parte familiar, tem muitos sinais, muitas pintas, que são aquelas manchinhas acastanhadas ou pretas mesmo, né? Claro, nem todos, a maioria dos sinais não vão virar câncer de pele, tá? Mas a gente sabe que uma minoria podem ter problemas, né? Então, realmente o especialista, né, que é treinado a ver isso, é que pode ajudar a dizer se esse sinal é benigno ou maligno, se é importante retirá-lo, né, ou se ele pode ficar na pele. Então, ferimentos, tudo que não cicatriza, já tem 2 meses, 3 meses, não cicatriza, você deve procurar, né, um especialista para avaliar essa lesão. Claro, você pode ter algum problema de cicatrização, mas é melhor, né, sempre procurar o quanto mais cedo. É por isso que é importante fazer uma revisão, check-up, né, de ano em ano, de 2 anos, 2 anos. Isso mais para os homens, que nós homens, a gente cuida menos, isso está mudando, né? A gente cuida menos da saúde, né? Porque a mulher, ela já está acostumada desde nova a ir no ginecologista. Então, por isso que é importante aqui no programa a gente conscientizar, né? Porque eu já tive um conhecido que teve, mas infelizmente já estava no estágio um pouco mais avançado. Mas se tivesse procurado quando apareceu, né? Certamente teria um fim bem diferente. Mas a conversa aqui tá muito interessante, mas a gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já já. A Clínica da Coluna é pioneira em Imperatriz e reúne especialistas em tratamentos da coluna, com um time de médicos que cada vez mais buscam inovação, qualidade e suporte para melhor atender Imperatriz e região. Somos únicos na região, com alta tecnologia para cirurgia minimamente invasiva. Atendemos os melhores planos. Clínica da Coluna, especialista em saúde da coluna e cirurgia da coluna. Visite-nos e marque sua consulta. Reconhecida como alternativa eficaz no tratamento de transtornos no humor, como ansiedade e depressão, além de oferecer excelentes resultados em casos de resistência a medicamentos, a clínica NF Modulari traz à Imperatriz e região a estimulação magnética transcraniana, técnica que utiliza ondas magnéticas capazes de produzir mudanças nos neurocircuitos cerebrais, auxiliando em casos de comorbidades neurológicas e psiquiátricas. Faça-nos uma visita ou entre em contato através de nosso telefone. Se correr, não tropece. Se tropeçar, não espere, não. Acidentes acontecem e nós temos a solução. Pra traumas e fraturas, o Santa Mônica tem tratamento. Ortopedia toda hora, com você todo momento. Para traumas e fraturas, Santa Mônica. Ortopedia 24 horas. Estamos de volta com o programa Mais Saúde. E a nossa convidada especial no programa de hoje é a dermatologista doutora Karine Vieira. Doutora, falando agora em micose, quais são os tipos mais comuns de micose? A micose é doenças causadas por fungos, né, que são micro-organismos que nós não enxergamos a olho nu, mas que sabemos que eles podem estar no chão, na areia, na água, né? E, de maneira geral, as micoses ocorrem, né, em regiões que ficam mais úmidas, mais molhadas, né? No corpo, né, a pele, ela pode ter micoses, por exemplo, que são as famosas impinge, né? Muita gente conhece como esse nome. Então, áreas que ela mais acontece são áreas de axila, região da virilha, né, que são dobras naturais da pele. Então, esses fungos, eles procuram ficar abafados, né,
E geralmente tem as roupas que também abafam mais para poder se manifestar. Mas as unhas também é um local bem comum das micoses, né? Então manchinhas brancas, aquela sensação de que a unha tá fofa, né? Que muita gente refere. Também acontece os pés, né? A tal da frieira, né? Que muitos conhecem com o nome de rói-rói, porque entre os dedos, principalmente dos pés, né? Por ficar também mais abafado, regiões do sapato, então pode dar aquelas manchas esbranquiçadas e que geralmente tem coceira, né? E de maneira um pouco em menor quantidade, também a região do couro cabeludo, os cabelos podem sofrer com os fungos. São mais comuns, por exemplo, nas crianças, inclusive, André, levando a uma queda do cabelo, né? Tem crianças, claro, quando tratada a tempo, esse cabelo volta normalmente, mas esses fungos podem ter também essa influência de cair o cabelo. Então, são áreas diversas, né, que o fungo pode acometer. Doutora, a gente está chegando ao fim, o tempo está se esgotando, mas a gente poderia falar muito mais tempo sobre esse assunto, né, porque é um assunto muito vasto e a doutora explica muito bem. Então, se você aí de casa ficou com mais dúvida, procure a doutora lá no consultório. Como é que é o nome da clínica, doutora? Clínica Dermopele, né? Então, estarei lá. Procura a doutora lá, se estiver sentindo alguma desses sintomas que a gente comentou aqui, se tiver com alguma lesão na pele, que não está desaparecendo, ou aquela pintinha que começou a mudar a coloração, não deixa para depois, já procura o dermatologista, né, para já começar o tratamento. Mas o assunto estava muito bom, muito interessante. Infelizmente, a gente tem que terminar o programa. Te agradeço imensamente por ter vindo aqui. E a senhora tem mais alguma consideração final a fazer? Não, só agradecer, né? É sempre bom conversarmos, né? Uma conversa que flui muito bem. E agradecer o carinho e dizer que foi um prazer estar aqui. Eu estava com o telefone aqui, minha esposa, ela mandou, vamos marcar para jantar. Então vamos marcar, tá? O seu marido aqui também, a gente vai. Vamos ver se dá certo. Vamos ver porque o horário também, seu e meu, é loucura. Vamos ver se a gente consegue combinar. De novo, muito obrigado e agradeço você aí de casa pela audiência e a gente se vê sábado que vem. Até mais.